acalma. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em sua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, eu quero fazer uma convocação. Uma convocação. Eu não sei se você esse ano já fez, ou se você pretendia fazer, mas eu queria fazer uma convocação para um momento específico e direto. Mas eu queria perguntar, quantas pessoas que estão aqui que trabalham na Retesp? Quantos trabalham na Retesp? Diretamente. Temos algumas famílias aqui, olha só, lá atrás, aqui no meio, lá no fundo, aqui desse lado, aqui no púlpito ninguém. Nós estamos vivendo momentos de crise. Isso é nacional e mundial. O mundo está vivendo uma crise muito grande. E não existe nada nesta vida que possa combater as forças do mal e desfazer os laços de Satanás. Nada nesta vida que possa fazer como o jejum. Como o jejum. Eu sei que algumas pessoas não acreditam na força do jejum, mas aos que creem nisso, nós precisamos voltar às práticas de jejuar, pelos momentos de dificuldades que nós vivemos, pelas provações que nós estamos enfrentando ou vamos enfrentar. Nós precisamos voltar à prática disso. E eu gostaria de, neste dia, lançar uma convocação para um jejum em favor da Retesp, uma empresa que tem mantido muitos dos nossos crentes, algumas famílias nossas, e muita gente nessa cidade que é envolvida diretamente com a Retesp. O pastor Jorge, como muitos aqui sabem, ele vai ter mais ou menos umas 3.000 pessoas que dependem dele diretamente, por aí. 200 pessoas na fábrica, depois se você multiplicar isso por família, você vai ver que passa de um número de 1.000 pessoas, e depois as outras pessoas que indiretamente são ajudadas, tanto na igreja, ministério, outras cidades, outros países, ele tem investido. É muita gente. E a crise chegou aí. Não chegou na Retesp, chegou no mundo. E nós precisamos ajudar. A Bíblia diz assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o quê? Um ao outro ajudou e ao companheiro disse, esforça-te. O dia que você precisar também. Eu queria que você só fizesse chegar um pouco de retorno aqui para mim, Reginaldo.
Ixi, esqueci. Obrigado. E eu quero convocar você para esse dia de jejum. Se você tiver que comer um lanche hoje, coma. A sua pizza hoje, coma. Se você tiver que comer uma feijoada, o que você for comer essa noite, faça. Porque nós vamos fazer a partir dessa noite, dessa madrugada, nós vamos fazer um jejum. E eu quero propor para você o seguinte: você aguenta ficar até meio-dia? Tudo bem. Até as 2 da tarde? Faça um propósito dentro desses horários. Até meio-dia, até as 2, até as 6, ou 24 horas, ou os 3 dias. Não importa, o importante é que nós vamos fazer. Quantos estão comigo nesse propósito? Levante sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos juntos ajudar a família do pastor Jorge, a família Retesp e outros empreendimentos, para que se destrave as portas, as barreiras, os muros que se levantaram e haja vitória por completo para a glória do nome de Jesus. Você que não participa, não vai participar, não murmure, senão você vai ter prova. Nós vamos para um propósito santo e forte e verdadeiro. E na quarta-feira à noite, você que está dentro desse propósito, e até você que não está, esteja aqui, porque nós vamos fazer um culto de agradecimento a Deus por este momento, por esses 3 dias. Nós vamos fazer a nossa entrega, e aqui à noite nós vamos fazer um culto de gratidão. Amém? Amém? Vamos fazer um culto de gratidão aqui na quarta-feira. Que Deus abençoe sua vida e possamos juntos nesse propósito engrandecer o nome de Deus e ver o resultado da força do jejum. Amém? Seja forte. Se você esquecer amanhã de tomar café, segura, fala: Jesus, me perdoa aí, mas eu vou continuar. Não precisa você quebrar porque você tomou um pouquinho ou esqueceu. Não, para e continua. E nós vamos juntos vencer isso aí. Aleluia. Capítulo 17 de 1 Samuel, verso de número 15, é um verso que eu quero ler. Nós vamos ler vários versículos, 4 versículos, e eu gostaria que você me acompanhasse. São distintos, um longe do outro. O versículo 15 diz: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Vamos repetir comigo? Davi, porém, ia e voltava. Agora eu quero que você repita só a primeira frase, até a segunda vírgula, até Saul. Vamos lá? Davi, porém, ia e voltava. Versículo de número 20, versículo 20. Vamos lá. Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas um guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando Vou voltar, peraí. Deixa eu ler que eu vou me perder. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas um guarda e carregou, e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam e chamavam a peleja. Agora o verso de número 32 eu quero que você leia. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Agora o verso de número 46. Você de novo lendo. 1, 2, 3.
hoje mesmo. Aleluia! Glória a Jesus. Só para nós fecharmos, vamos ler o versículo 47? 1, 2, 3. E saberá... Glória a Deus. Eu quero, dentro de uma visão que talvez você ainda não viu, eu estava meditando nesse texto e esses dias, o pastor Sandro, pela manhã, na nossa oração, ele falou de uma forma muito direta, objetiva e profunda, e aquilo me instigou, aquilo me inspirou. E eu gostaria de trazer, dentro de uma visão, aquilo que está intrínseco nesse texto e dentro desse contexto histórico, que muitas vezes a gente não vê, nós não conseguimos perceber. Quando eu olho para o texto, desde o capítulo 16, quando Deus manda Samuel ir a Belém, na casa de Davi, na casa de Jessé, porque ali ele tinha provido-se de um rei, e quando acontece esta situação, eu imagino Samuel dentro da casa de Jessé, vendo todos os filhos, os 7 irmãos de Davi, passarem diante dos seus olhos. Os 3 mais velhos já eram homens de guerra, já pertenciam ao exército. Eram homens formados, eram homens já com sua idade interessante já, e eles estavam todos naquele dia diante de Samuel. Eles foram convidados para aquela reunião, e passa todos os irmãos, começando do mais velho, e vem. Talvez você não saiba, não conheça os irmãos de Davi, e eu quero te mostrar aqui alguns deles, ou todos eles. Eliabe, como está no texto do capítulo 17. Abinadab era um irmão mais a menos que Eliabe. E numa escala menor, Samar ou Simei. Também Natanael, que era irmão de Davi. Radai era também. Ozem também. E Zeruia e Abigail. Era a família de Jessé. Todas essas pessoas passaram diante de Samuel, menos Abigail. E quando, porque era mulher. E quando esses homens passam diante de Samuel, ele pergunta: acabaram-se os jovens? É tudo isso que você tem? Porque ele entendeu que daqueles homens, nenhum era aquele a quem Deus havia chamado ou escolhido. E então ele pergunta: acabaram-se os mancebos? Ele diz: não, tem um que está pastoreando ovelhas, ele está no pasto. Aí então Samuel diz: vai e chame-o, porque ninguém vai assentar na mesa enquanto ele não chegar. E aí então vão chamar Davi, passa um período e ele chega. O Espírito de Deus diz: esse o é. E Davi era o menor da casa entre os homens. Era um jovem, talvez de uns 17 anos de idade. A Bíblia diz que ele era formoso de rosto, de semblante. Era meigo de semblante. Ele era um jovem ruivo, sisudo em palavras. Ele tinha todos os aspectos e características que Deus precisava que Deus precisava para um grande propósito. E quando tudo isso acontece, Jessé unge Davi, Samuel unge Davi, e ele
volta para sua terra, e Davi fica ali então, naquele período, naquela expectativa, quando eu vou ser rei, quando eu vou reinar. É no tempo de Deus que ele reinaria. Muitas vezes nós temos muita pressa que as coisas aconteçam na nossa vida, mas nós não estamos preparados para que venha os desafios que virão junto com o crescimento. Nós não estaremos preparados para os desafios que virão com a nossa fase de crescer. Então nós precisamos de um período para aprender, e aprender com Deus muitas vezes. Aprender sozinho, sem ninguém nos ensinar, passando pelas dificuldades, passando pelas provas, passando pelas lutas da vida, passando pelas deficiências, pelas derrotas, pelas fragilidades, e aí nós vamos crescendo e pensando que nós estamos se acabando, morrendo, nos destruindo ou autodestruindo a nossa vida por conta dos problemas, mas nós não entendemos que nesses momentos Deus tem um propósito tão grande que você não consegue entender. Enquanto você vai apanhando da vida, Ele vai te fazendo subir um degrau a mais, um degrau a mais e um degrau a mais para a glória de Deus. Davi passou pelos desafios mais cruéis que um líder pode passar. Todos desafios difíceis ele viveu. Mas, como jovem, um músico exímio, ele era arpista. Se ele tivesse aqui, ele ia tocar aquela harpa da senhora lá, de um som maravilhoso. Ele era arpista, um grande músico, entendia de tudo. Ele fazia até canções, compositor de uma grande estirpe. E um dia Deus, trabalhando para o seu processo de rei, Deus trabalhou de uma forma que a gente não consegue entender bem ou não aceitar bem. Deus trabalhou na vida do rei Saul. Ele toma Saul e libera um espírito demoníaco para que se apoderasse dele, vira e mexe, vez em quando, vez ou outra. Aquele espírito vinha e atormentava Saul. E alguém teve uma ideia inspirada e disse: olha, talvez se trouxer alguém aqui, um tangedor, alguém que toque harpa, talvez se a gente achar alguém aqui com isso, ele vai relaxar, ele vai descansar, ele vai ficar tranquilo. Você sabe por quê? A música é a única ferramenta que entra direto na alma do homem. A definição da música é a arte de manifestar afetos na alma através do som. E aí, a música fazia esse trabalho. Então alguém diz: vamos encontrar uma pessoa. Aí o rei diz: ache essa pessoa para mim, por favor, me traga um tangedor. E levaram Davi. Alguém disse: eu conheço um jovenzinho, mora em Belém e tal, e ele toca muito bem harpa, é um cara fora de série, fantástico, toca muito, ele é muito bom. Então chame. Chamaram Davi, e as famílias da época nunca deixavam que alguém fosse visitar alguém ou fosse em encontro com alguém e não levasse um presente, um penhor, E sempre eles levavam um presente. Aí no caso ele levou comida e coisas assim deliciosas, um cabrito bonito para o rei. Ele encontrar com o rei: isso aqui é o presente do meu pai, rei. E começou a conversar. Saul estava normal, são, não estava noiado com o demônio. Ele estava bem. Ele começou a conversar e Davi caiu na graça de Saul. A Bíblia diz que ele amou a Davi. Ele amou a Davi. E ele começou a trabalhar ali todo dia. Ele ia e voltava. Lembra do versículo 15? E ia e voltava de Saul. Ele ia e voltava de Saul. De repente começou a guerra. Os filisteus cercam, capítulo 17, os filisteus cercam ali o vale de Sitim e ficam cercados, sitiados, e eles agora têm que partir para a peleja.
Saul prepara as fileiras do exército e vão para a trincheira, fazem uma trincheira e fazem as fileiras de guerra, todos posicionados e preparados para a peleja. E Davi então tem que ir porque ele está trabalhando para Saul. De manhã e de tarde ele está ali trabalhando para Saul. Finalzinho da tarde ele vai embora e vai pastorear as ovelhas do seu pai. E ele volta no outro dia de manhã, e volta de novo para seu pai, e volta de novo no outro dia. 40 dias passaram e ele dentro de um campo de peleja, de um campo de guerra, ele vivendo dentro daquele lugar, os inimigos, os adversários de Israel afrontando o povo de Deus, o exército dos filisteus com espadas, lanças, flechas, trabucos e outras coisas, eles afrontavam o povo do Senhor. E Davi por 40 dias viveu aquela experiência sem igual, onde os inimigos do outro lado abusavam porque eles eram mais fortes, eles tinham mais armas, o poder de guerra deles era maior, eles tinham mais definição bélica, eles conseguiam com mais recurso, eles tinham mais destreza do que o povo de Israel, eram homens preparados. E entre eles haviam homens gigantes, entre eles, não era só Saul, havia outros homens, mas Saul era o que se despontava entre os guerreiros dos exércitos filisteus. E todos os dias, eles saíam e afrontavam, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e à tarde, eles afrontavam o povo de Israel. E eu quero começar aqui a mensagem desta noite. E o título desta mensagem é: Deixe de estar comum. Você pode repetir isso comigo? Deixe de estar comum. Que é isso? Vai ficar comum assim mesmo, sem falar? Fala para o irmão que está do seu lado: deixa de estar comum. Aê! Boa, Jefferson. Deixa de estar comum. Comum. Igual. Do mesmo jeito. Mesmice. Mediocridade. Uniformidade. Quando eu olho para esse texto e vejo Davi nesse período em que a guerra está avolumando e ele está indo e voltando, assistindo todo aquele processo. Ele diz, mas não está normal isso aqui. Mas ele não conseguia, ele não tinha força, nem política, nem força de experiências com guerra, ele não tinha nada disso. Mas ele estava ficando incomodado com aquilo. Quando deu 40 dias, o seu pai disse, meu filho, hoje faz diferente. Leva este queijo, leva esta comida, leva esta farinha, leva este leite, leva para o general de 100, de 1000, de 50, para o rei, para os seus irmãos, e faz o seguinte, hoje você vai ver como estão os seus irmãos. E ele foi, obedeceu. A Bíblia diz que Davi saiu pela manhã, no outro dia pela manhã, bem cedo, de madrugada. Ele sai, mas isso nós vamos falar no segundo tópico. O que eu quero dizer aqui no primeiro tópico é, você está comum. Nós estamos vivendo uma vida comum. Você não nasceu para estar comum. Pastor, mas o verbo aí está errado, a colocação que o senhor está fazendo do está errado. Não, você não é isso que você pensa que é. Você não é isso que as pessoas estão assistindo. Você não é isso que você está vivendo anos a fio. Você é muito mais do que isso, mas você se acostumou com a vida que está vivendo e agora você está em um estado comum de vida, onde tudo é normal, onde tudo está igual, onde não há necessidade de uma mudança. Mas eu vim como um profeta de Deus dizer para você nesta noite, você precisa deixar de estar comum, porque o que você está vivendo, você pode superar isso. O que você está vivendo não é para você viver.
Nós cruzamos os braços no campo de batalha da vida e dizemos, do jeito que está, tá bom, não precisa mexer em nada. Enquanto a guerra está acontecendo, nós estamos empurrando a vida com a barriga e dizendo, tá bom assim, do jeito que está, pode ficar. Se melhorar, vai melhorar, aí vai ser bom, mas se não melhorar, tá bom assim. E você não faz nenhum esforço para que isso melhore, para que isso mude. Você continua acostumando com a visão que está ao seu redor. Todo mundo dentro do palácio estava vivendo aos costumes dos gritos de guerra dos filisteus. E nós estamos vivendo aos costumes dos gritos de guerras que estão à nossa volta. A guerra psicológica, a guerra social, a guerra familiar, onde os filhos estão sendo perdidos pelas drogas ou para as drogas, onde os filhos estão sendo perdidos para programas promíscuos desta vida, joguinhos infames e vitais que levam a vida dos nossos jovens, a vida espiritual e física também. Nós estamos acostumados com o som da guerra que está fazendo barulho à nossa volta e nós estamos de braços cruzados dentro do palácio. Davi estava por 40 dias esta experiência. As coisas estavam acontecendo lá fora. Os gritos eram abusivos, vocês não valem nada, vocês são fracos, vocês não conseguem, vocês não podem, não dá para vocês, nós somos mais fortes, nós vamos derrotá-los, nós vamos enterrar hoje vocês aqui, nós vamos destruir todos. E nós estamos ouvindo isso ao tempo todo dentro da nossa casa. E nós estamos cruzando os braços e acomodando com esta notícia ruim de Satanás. Quando ele diz, você não pode. Aí você diz, eu não posso mesmo. Não dá. Você não vai conseguir. Aí você acomoda nisso e diz, eu não vou conseguir mesmo. Se fosse por fulano, ele tem faculdade disso, faculdade daquilo. Se fosse para ele daria certo. Mas para mim, eu não tenho segundo grau. Eu não tenho segundo ano, eu não tenho terceiro ano, eu não tenho isso ou aquilo, eu não tenho um diploma na vida. Não importa quem você seja, o importante é que você consegue hoje projetar o seu futuro para um futuro de bênção, de vitória, se você quiser. Não se acostume com o som da guerra, não se acostume com as afrontas de Satanás, não se acostume com a vida comum que você está vivendo. Você nasceu para ser um vencedor. Eu já preguei aqui nesta igreja que nós somos vencedor em potencial. Somos vencedores em potenciais. Nós podemos vencer. Nós temos condições de vencer. Porque Cristo na cruz do Calvário morreu para nos fazer mais do que vencedor nele mesmo. Aleluia. Aleluia. Davi era amigo do rei. Estava acostumado com isso. Ele chegava na tenda real, que já estava no campo de batalha também, fora das linhas de ação. Ele chegava na tenda real e pegava sua harpa, cantava um hino, um 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Fazia até umas firulas. E a harpa. Aí colocava a arma, pegava a espada de Saul, passava a lima, afiava, ajeitava o arco, deixava ele calibrado, pegava as suas dagas, deixava afiada dentro das suas bainhas, prontas para a guerra. Ele era pajem de arma do rei. Ele era o músico do rei. Ele aliviava a alma do rei. Ele ia e voltava de Saul. Eu quero parar aqui um pouquinho. Como que tem sido o seu culto? Como que tem sido a sua vida com Deus? Será que você vem para a igreja ou vai para a sua igreja
com espírito de adorador ou com espírito de abajulador? Como você vai para o seu culto? Você vem porque você é amigo do rei? Ou porque Deus tem um propósito grandioso através da sua vida para você sair do estado comum que você vive? Será que você faz a música para o rei? Ou você faz a sua música para o propósito que Deus definiu, que é para transformar vidas, para aliviar a alma dos homens, para mudar as vidas, para salvar aquele que está perdido, para levar Jesus através desta música? Porque se nós somos só amigos do rei, tudo que nós fazemos aqui é para o rei. E nós vamos ficar 40 anos aqui, servindo o rei, achando que estamos fazendo para Jesus, e não estamos. Quando a gente vem sem inspiração nenhuma e senta no teclado, no piano, pega seu violino, pega o seu instrumento, ou as irmãs sobem aqui para cantar um hino bonito como esse do Gideão. Gideão, lá 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 lá, lá lá lira, lá lá lá. Mas se estiver preocupado com quem está ouvindo que vai se agradar, você está lascado, porque você tem que agradar o coração de Deus, não é o coração do seu pastor, não é o coração do pastor Reginaldo, do Jeremias, do Anderson, do irmão João, do Antônio, da pastora Miriam. Você não tem que agradar o coração deste povo, porque se você agradar o coração de Deus, eles estarão bem e a felicidade vai encher este lugar. Porque onde o Espírito de Deus está, há unção, há alegria, há poder de Deus na casa. Eu não sei se você já foi em igreja que, enquanto o pastor não chega, o povo está todo lá, esperando. Quando o pastor chega, quando é reunião de oração, aí quando o pastor chega, ou o responsável pelo trabalho, quando eles chegam, aí a pessoa corre, se ajoelha e tal, e na oração. Alguém já viu isso? Eu já. E quando eu estou cantando aqui, pá, eu estou pregando a palavra de Deus porque eu quero viver a Bíblia Sagrada. Quando eu estou cantando aqui eu começo: haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali. Aí o povo fala assim: nossa, como você canta. Você não agradou a Deus. Você expressa para que as pessoas achem bonito o que você faz. Você não está agradando a Deus. Você só é músico do rei. Você só está servindo o rei. Você só está indo e voltando de Saul. Mas o dia que você cair em si, quando der 40 dias, e você tiver que levar comida para os seus irmãos, e ver a necessidade deles no campo de batalha, aí você vai abrir os seus olhos e vai dizer: Deus me usa, porque eu preciso dar alimento para este povo. Deus me usa, porque eu vou ser ferramenta de livramento para este povo hoje. Aleluia! As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Não, você não pode estar comum. Você não pode. Se tem telefone aí aceso, aberto, feche, por favor. Se está conversando quietinho, porque agora Deus está falando conosco. Conviver no cenário de guerra e não entender que você faz a diferença, vai atrasar a sua vitória. Vou repetir: conviver num cenário de guerra e não entender que você faz a diferença, vai atrasar a sua vitória. Você não é isso que você está sendo. Você está sendo
humilhado, batido de lá e para cá, pare um pouco e presta atenção quem você é. Viva o 40 dias que Davi viveu, o 40º dia que chegou na vida de Davi. Quando ele vai ao campo de batalha por ordem do seu pai e ele vai obedientemente, aqui você está, é o segundo tópico, você vai reconhecer quem você é de verdade. Quando você vê a realidade daquilo que você está vivendo, a realidade do que está à sua volta, você de verdade vai reconhecer quem você é. Davi, por obediência de Jessé, ele sai, e a Bíblia diz assim, Davi então, versículo 20, Davi então levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, botou a carga, partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Enquanto eles gritavam do outro lado, a Bíblia mostra que Davi ficou decepcionado com o que ele viu. Ele viu a realidade que estava acontecendo à sua volta, pastor Reginaldo. Ele viu a realidade daquilo que era realmente que estava acontecendo em todo Israel. Eles não tinham recursos, eles não tinham o que fazer, eles não tinham a quem recorrer. Filisteus eram bem mais fortes, mais bem produzidos em questão de guerra. Eles não tinham armamento necessário e nem força suficiente para vencer aquela grande peleja. Quando neste dia Davi chega no campo de batalha e vê aquela decepção, ele leva a comida e pergunta a seus irmãos, como vocês estão? Abinadab olha para ele e diz assim, o que você está fazendo aqui? Não, eu só quero saber como vocês estão, papai mandou perguntar. Não, a gente está bem, estamos aí lutando. Mas o que está acontecendo aí? Quando ele está falando com Abinadab, o gigante do outro lado começa a gritar, vocês não têm ninguém para lutar comigo? E ecoava a voz daquele gigante no vale. E ele gritava, vocês não têm ninguém para lutar comigo? Eu vou fazer um desafio inédito. Traga um dos seus guerreiros para lutar comigo, para me enfrentar. Aquele que vencer será servo. Todo o exército, toda a nação será servo. Mas aquele que perder vai morrer. Mesmo. Eu falei errado aqui, né? O que vencer vai ter o inimigo como servo. E o que perder, além de morrer no campo ali, os outros serão tudo escravo deles. Que risco para a nação toda. Que responsabilidade. Diante de uma fala dessa e de uma responsabilidade tão grande como essa, de qualquer forma ele morreria. Quem perdesse para o gigante, de qualquer forma morreria. Podia escapar das mãos do gigante, sair correndo, gatinhando, catando cavaco, mas ele chegando no rei, ele ia morrer, porque ele perdeu a peleja. Davi ouve aquilo e o povo esmorece. Os judeus baixam a guarda. E a tristeza enche aquele arraial. Onde é um campo de homens valorosos e guerreiros, eles estão tristes e decepcionados. Mas Davi tem uma visão diferente. Porque quem está comum vê como todo mundo. Davi estava saindo desta zona de comodidade, esta zona de conforto. Davi estava partindo para um outro padrão de vida e de fé. Davi estava partindo para um outro exercício de vida espiritual, de vida com Deus. Ele olhou para aquela situação e viu que
alguma coisa poderia acontecer, porque ele lembrou da sua história. Quem tem história pode projetar futuro, porque você pode tirar forças da sua fraqueza de lá de trás, onde você errou, você tira forças de lá e diz: aqui eu não passo mais, nesse caminho eu já tenho experiência, daqui para frente é só vitória com Jesus, aqui lá eu errei, mas aqui eu vou acertar, eu vou vencer para a glória do nome do Senhor. Ele lembrou da sua história e diz: se eu ganhei do leão e do urso, imagina se eu vou perder desse cabeçudo aí. Vou nada, eu vou para cima dele. Gente, me coloca diante do rei de novo, eu quero ir lá. Mas não é hora de tocar harpa, mas eu quero ir lá, quero falar com o rei. Levaram Davi ao rei, e quando ele chega: fala, meu filho. Rei, não desfaleça o coração do povo, não. Esse homem que está aí enfrentando o povo aí, o exército, ele está enfrentando o exército do Deus vivo, rei. Faz o seguinte, deixa eu ir lutar contra ele. Deixa eu vou ferir ele hoje. Hoje eu vou dar a carne dele às aves do céu. O rei disse: vai embora, Davi, você é um menino ainda, e aquele homem é varão de guerra desde a sua mocidade. Ele luta para arrebentar e não vai dar para você não. Você não vai conseguir com ele. E Davi então diz: rei, você não sabe da minha história. Deixa eu te contar um testemunho. Pode contar. Então vou contar 2. Um dia eu estava pastoreando as ovelhas, e de repente veio um leão e começou a gritar, e a ovelha bé, e eu fui para cima. Quando eu vi, eu estava na boca do leão, rei. Eu abri a boca, arrebatei a ovelha da boca e matei aquele leão, feri ele. Verdade, Davi, verdade, rei. O senhor está achando forte isso? Deixa eu te contar outro. Veio um urso. Urso? Não é ursinho não, é ursão mesmo. 600, 700 quilos, ele veio para cima de mim, e eu corri para lá, corri para cá e tal, mas ele pegou uma ovelha. Quando ele pegou a ovelha, eu não aguentei. Comigo eu até fugiria, mas a ovelha não. Aí eu não dei conta, eu fui para cima dele, e do jeito que eu fiz com o leão, eu fiz com o urso. Abri a boca, arrebentei ele, rasguei ele pelo meio, matei, tirei a ovelha, rei. Não tem negócio comigo, eu faço mesmo. Quando Deus me usa, o senhor não sabe como acontece na minha vida. Davi, eu conheço você já faz uns dias, mas Davi, é isso mesmo que você quer fazer? É, rei, pode ficar tranquilo, hoje eu vou matar esse cabra. Então tá bom, vai. Ele veste a roupa do rei, o rei cede para ele a roupa, e ele vai para o campo de batalha. Quando ele começa a sair da tenda real, tudo duro. Era uma couraça, irmãos, que para quem não tinha habilidade com aquilo, não ia conseguir se movimentar. A sandália que eles usavam, tinha também proteção de couro, bracelete com proteção de couro. Não era o metal tão flexível, com tantas facilidades de manuseio como hoje, né? Mas naquela época eles faziam isso tudo em couro, couro grosso, que não penetrava espada ou flechas. E Davi então foi até a porta da tenda, durinho, sabe aqueles crentes que não ora, que não jejuma, que não lê Bíblia, que nada, quando chega na igreja é aquela coisa morta, água morna. Os hinos estão cantando o hino de pôr fogo na igreja, 300 com fogo, 300 com buzina, 300. Ele está assim. É apetrecho dos outros, arma dos outros. Você tem que carregar a sua arma. Você tem que ser a própria arma. Enquanto você está tentando lutar com as armas dos outros, ora por mim, irmão, eu estou com um problema lá em casa, e eu não sei o que eu faço mais, ora por mim. Tudo bem, eu oro por você, mas você está orando por isso? Não, pastor, eu não tenho força para orar, eu vou orar, eu cochilo, eu vou orar, eu durmo, eu vou orar, não tem palavras. Ou a gente, como Davi, que não aguentava andar com as armas de Saul, a gente fica parecendo aqueles crentes, né, que birradinho, né, que só vem na igreja se tiver uma roupa nova. O Nata nem volta mais com esse terno azul, né, Nata? Essa gravata vermelha.
Porque domingo que vem ele quer vir com outro terno, outra gravata e tal. Eu vi, tá bonito, tá chique. E a gente quer vestir o melhor, calçar o melhor sapato para vir para a igreja. E se repetir domingo que vem, senta lá no último banco e fica com o pezinho para trás, assim, para ninguém ver o pé dela. As mulheres são mais, né? Tem irmãos também que tem essas frescuras assim, de não repetir a camisa, a roupa, o paletó. Você sempre vai ver esse cinza, um azul, outro azul mais coisado, ou um preto. Sempre vai ver assim. A gente quer se enfeitar tudo para adorar, mas Jesus não quer que você seja apresentável assim. Ele quer que você tenha uma alma de adorador, porque Ele conhece você de dentro para fora. Enquanto você está se enfeitando para adorar, tem um irmãozinho simplesinho lá, que vem lá de um lugar bem simples e distante. Quando chega aqui, ele sente a presença de Deus, ele faz o culto dele, ele chora cheio do Espírito Santo, ele se enche da graça de Deus, e de lambuja Deus faz o milagre que ele estava esperando naquele dia. E você fica chupando o dedo. Davi disse para Saul: Saul, não é para mim. Eu vou do jeito que eu sou mesmo. É do meu jeito que eu vou. Ele pegou a embornar, é o surrão, ou alfoge, do jeito que você quiser. Para o mineiro é embornar. E ele pegou aquele embornar e foi, passou no ribeiro, pegou 5 pedras, subiu, e quando ele chega diante do gigante, ele está bravo, porque Davi vinha com um cajado, com um estilingue, com a funda, e com um embornazinho com pedras. E ele olha para aquilo e diz: vocês estão achando que está brincando comigo, é? Estão achando que eu sou algum cachorro, algum cão, para vocês mandarem um menino desse aí? Não tem homem em Israel não, mandar um menino desse e vir contra mim com pedra e pau? Estão pensando que eu sou o quê? Eu sou guerreiro, gente. Eu quero um homem que luta de verdade. Olha aqui minha espada. Que não resolveu nada aquela encenação dele toda. Escudo de não sei quantos quilos, lança com quantos quilos, espada com não sei quantos quilos, punhal de não sei que tamanho, peixeira grande, peixeira pequena. Ele tinha de tudo. Ele falou um monte para Davi. Você está pensando que é brincadeira vir aqui, rapaz? Você está pensando que eu sou o quê para você vir comigo com pedra e pau? Hoje mesmo eu vou te matar, hoje mesmo eu acabo com a sua raça. Davi disse: você acabou de falar? Ô seu gigante, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor vem contra mim com escudo, com flechas, com lança, com espada, mas saiba de uma coisa, que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo eu te darei as aves do céu. Ah, irmão, não brinca com quem é sisudo de palavras. Não brinca com crente que faz jejum e oração. Não brinca com crente que tem a sua própria arma para lutar. Não brinca com crente que saiu do comum. Não brinca com aquele que é vencedor em Cristo Jesus, não. Xaraba canta lá, xuidefolte canta lá. Davi disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E quando o gigante lança uma lança daquela, Davi se desvia, e outra, quando ele está tranquilo, numa distância que era de urso, de leão, ele pega a funda, coloca a pedra boa, e diz: é agora, seu cabra, você vai ver o que vai acontecer com você. Você está achando que eu sou mineiro? Sou nada, eu sou judeu, eu estou de embornar, mas aqui dentro tem uma pedra firme, forte, que vai te acertar hoje, e hoje mesmo você vai se acabar. Enquanto ele girava, o Espírito Santo dizia: mais força, Davi, mais força, Davi, mais força, Davi, mais rápido, Davi, mais rápido, porque a velocidade da pedra dá o peso mais tranquilo, um peso mais severo, para que ela chegue na distância certa e possa derrubar aquele cabra. Mas quem deu aquela mira foi o Espírito Santo, porque o capacete dele tinha um buraquinho aqui, que era super protegido. Ou ele acertava o olho, ou acertava a traqueia, ou ele acertava entre os rins, que não é vital, e o único lugar que seria vital era aqui.
mas não morreria morrido assim, não morreria morrido. Ele tinha que matar depois. Caía, tombava. Eu não sei se você já viu esses lutadores de boxe. Bum! É um soco na testa ou no queixo, o cara deita, dorme. E aquela pedra fez o mesmo. Desligou o interruptor do cérebro de Golias. Ele girou e o Espírito de Deus disse: agora, solta. Foi bem no lugar que Saul não queria que entrasse. Bem no meio da testa. Tum. E ele caiu. A Bíblia diz que ele prostrou-se, caiu de frente. Tá. E Davi veio, não bastasse ele estar grogue, Davi vem, pega a sua própria espada, dá aquela arrastada e passa no pescoço dele e arranca a cabeça e vai para a tenda do rei. Você conhece essa história. Você poderia entender essa história. Davi sai do comodismo. Ele começa a entender que o propósito da vida dele, ali seria mudado o futuro dele. Dentro do propósito da vida, aquela luta, aquela travada luta com o gigante, mudaria o seu futuro. E ele veio como Deus quer que você esteja. Quando você decidir sair do comodismo, Deus precisa que você esteja pronto a obedecer o seu chamado. Toma essa comida, leva para os seus irmãos que estão em guerra e vê como eles estão, qual é a condição dos seus irmãos. Faça isso, Davi. A Bíblia diz que ele pronto se levantou de manhã bem cedo, ele está pronto. Para você sair do comodismo, da mesmice, da mediocridade, do comum, você precisa estar pronto para o novo desafio da sua vida. Você precisa estar pronto, imediato. Deus está dizendo para você: vem porque eu tenho algo novo, grandioso para a sua vida. Vem porque eu vou te fazer vitorioso. Vem porque eu vou entregar a vitória nas suas mãos. Vem porque aquilo que você está esperando há anos está pronto para te entregar. Mas você deve estar pronto para obedecer a Deus. Segundo lugar, ele foi prevenido. Quando ele foi para o campo de batalha, ele deixou as ovelhas com guarda, ele não deixou ao léu, ele deixou com guarda e foi prevenido. Segundo lugar, ele é corajoso. De madrugada, ele investe na sua caminhada, na sua jornada. Ele sabia que encontraria algumas situações difíceis no meio do caminho pela madrugada. Mas ele investiu na sua coragem, ele investiu em si mesmo e disse: eu não posso ser mais comum no meio daquele povo, tem coisa acontecendo e no que depender de mim é hoje o dia da virada. Terceiro lugar, saiba que serão grandes os desafios da sua vida. Saiba que serão grandes os desafios da sua vida. Os negócios, talvez seja o mais desafiante para alguns aqui. Estão indo de mal a pior. Parece que você está caminhando para trás. Parece que as portas todas se fecharam para você. Parece que você não tem mais onde arrumar um recurso ou se socorrer. Os desafios serão grandes. Talvez você já esteja vivendo este período em transição de comum para vitorioso. E no processo do comum para o vitorioso, os desafios virão. E virão para te ensinar a administrar o que é vitorioso. Virão para te ensinar a administrar aquilo que é de vencedor.
Você não ficará isento de desafios grandes. Eles serão maiores que o de antes na sua vida. Porque agora você está em um padrão elevado, maior, mais alto, mais sublime. E Deus estará contigo, te orientando e dizendo: é aqui, a pedra é essa, a testa é aquela, o buraco pode deixar que eu vou colocar lá dentro e ele vai cair na terra. Ele vai cair por terra. Você vai vencer, mas eu te darei a vitória. Você precisa entender que você não está a serviço do rei. Você está a serviço de Deus. E quando você alegrar o coração de Deus, o rei será vitorioso também. Quando Davi venceu a peleja, quando ele conquistou aquela peleja, a Bíblia vai mostrar para a gente que chamou a atenção do jovem arpista, de um pajem de armas, para um guerreiro vestido de pastor. Aquilo chamou a atenção do rei. Os generais de exército que ele tinha, generais de brigada, generais de não sei o quê, os nomes que eles dão, generais de cavalaria, generais de frente de batalha, aqueles homens todos intitulados não foram capazes de enfrentar o Golias. Mas Davi, sem a menor chance aos olhos humanos, foi e enfrentou aquele gigante atroz. Arpista, pajem de armas, amigo do rei, vestido de pastor, que venceu a batalha. Quando aconteceu isso, chamou a atenção do rei. E aí as coisas começaram a mudar. Aí a fileira da prova engrossa mais. Porque quando você está subindo para o auge da vitória, prova pouca é bobagem. Prova vem aos montes. Filho fica doente, bate o carro, quebra o motor. O telhado tem que reformar. O motor do carro, é o câmbio do carro, é a escola do menino, é não sei o que, a casa que o dono pediu, você tem que mudar porque você mora de aluguel. E a sua casa que nunca sai, você isso e aquilo, a aposentadoria que nunca vem. E você fica desesperado e aquela coisa angustiante. E você não sabe o que fazer. Escute. Quando Saul viu Davi vestido de pastor, com o emborná nas costas, o cajado na mão, a funda estava dentro do emborná porque a outra mão estava ocupada. Ele vinha, irmãos, todo vitorioso, com o embornazinho aqui e todo vitorioso, com a cabeçona de Saul, acho que era grandona assim, e ele veio com aquela cabeçona de Saul na outra mão, e com roupinha de pastor, humilde, sem aspecto de guerreiro. A Bíblia diz que ele tinha um semblante bonitinho, parecido com o meu. Ele era um cara tranquilo, suave, da paz, mas ele estava como um guerreiro em potencial, vitorioso, grandioso, com a cabeça do maior desafiador de Israel nas suas mãos. E ele vinha: está aqui, rei. Que é isso aí? Cabeça de Golias. Ué, mas teve que arrancar? Tinha que mostrar, porque os inimigos estão achando que ser pastor é brincadeira, rei. Não é não. Ser pastor é ser homem de Deus. E é por isso que eu arranquei a cabeça dele, para mostrar para o senhor que aqui nós não brinca com guerra, não. A nossa guerra é santa, é poderosa, para mostrar que nós somos vencedores. Abriu os olhos de Saul e ele disse assim: de quem é filho esse menino? Até agora, gente, ele não se interessou em saber de quem Davi era filho.
Davi tocava de manhã, tocava de tarde, limava a espada, as adagas dele. Davi fazia tudo por ele, mas ele não sabia quem era a família de Davi. Mas o dia que Davi venceu a peleja, o dia que Davi arrancou a cabeça do Golias, chamou a atenção do rei, ele saiu de trás dos holofotes e ficou diante, na frente, brilhando, radiante. Todo o exército agora tem que engolir. Abinadab, Samar, Osman e todos os irmãos dele tiveram que engolir a vitória, porque ele foi vencedor. Ele acreditou naquilo que ele era, naquilo que ele podia ser, naquilo que ele tinha que ser. Ele creu e foi para cima. A partir daí começou a chamar a atenção: de quem é filho esse menino? Ô rei, esse é o filho de Jessé, o belemita, aquele que mora lá, aquele que eu fui buscar. Lembra dele? Você lembra? Lógico que eu lembro, mas eu não sei de quem é. Fiquei a família dele. Ele é irmão de Samar, de Abinadab, de Eliabe. Ele é irmão de Natanael. Ele é irmão desse povo lá de Belém. É esse o cara, rei. Bem, gente, esse tem que ficar do meu lado mesmo. E eu vou encerrar aqui. Mas quando os holofotes da vitória vieram sobre Davi, começou os maiores desafios da sua vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você não vai parar de ter problemas. Não diga uma coisa dessa, pastor. Verdade. Você não vai parar de ter problemas. Eles sempre virão, Augusto. Eles sempre virão. Os problemas sempre estarão aí. Mas como eu disse lá no começo, quando você vencer e sair do comum, quando você partir para o patamar de vitorioso, os problemas que te afligiram lá atrás, eles serão um suporte, degraus de subida para você crescer e crescer e crescer mais. Lembra do urso e do leão? Foi a chave para abrir o entendimento e o coração do rei. As provas que você viveu lá atrás são as experiências que você adquiriu para vencer os novos desafios que virão com forças violentas quando você estiver diante dos holofotes. Quando a vitória chegar na sua vida, se você quiser sair do comum hoje, é a oportunidade para a sua vida. Deus te convida para o lado vitorioso da vida. Deus te convida para sair da mesmice, para que você entenda que você não nasceu para ser comum. Passou 40 dias e a guerra acontecendo, tudo acontecendo, mas Davi abriu os olhos e entendeu que ele era vitorioso. Ele tinha condições de mudar o futuro, ele tinha condições de mudar seu amanhã, ele tinha condições de mudar o amanhã de uma nação inteira. E aconteceu assim como ele projetou no coração. Deus abençoou e ele venceu aquela guerra e o nome do Senhor foi glorificado. Vamos de pé? Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você que está comum a sair deste lado medíocre, igual, nada muda, tudo a mesma coisa, sempre mesmo jeito. Eu quero te convidar a sair desse padrão, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que você pode pensar. Você tem um potencial incomum. Deus não te chamou para ser simplesmente um crente de banco, para sentar nessas cadeiras confortáveis e assistir o culto e ir embora para casa. Deus te chamou para dar pão para os seus irmãos e saber como eles estão lá no campo de batalha. E para isso você precisa obedecer a ordem do Pai. Você precisa obedecer a ordem do Pai, estar pronto, sair de manhã bem cedo, ter coragem e dizer: olha, eu quero te dizer que Jesus te ama, Jesus conhece a sua vida, Ele sabe dos seus sofrimentos, Ele tem um milagre para fazer na sua vida, desde que você o aceite como Salvador, como Senhor da sua vida, Ele pode mudar toda a sua história, tudo se transformará, as coisas vão acontecer diferente em você.
Você nasceu para isso, para dar comida e saber como seu irmão está. Mas você está de braços cruzados e só ouvindo o barulho da guerra. Hoje Deus te convida a não ser mais, ou não estar mais comum. Deus te convida a não estar mais num estado comum. Se você que entendeu esta mensagem e sabe que você está numa posição em que ela confronta você, eu quero te convidar a vir à frente. Quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que quer ter uma mudança na sua vida e partir para o lado vitorioso, vem à frente que eu quero orar por você. Hoje é o dia que Deus escolheu para mudar a sua história. Para de viver a mesma coisa. Deixa de viver a mesmice. Deixe de viver aquilo que é igual todos os dias, igual a todo mundo. Vem, eu quero orar por você nesta noite. Deus tem algo grande para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo sobrenatural e surpreendente para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória ao nome de Jesus. Por favor, chega mais para frente aqui. Chega mais para frente. Encoste mais perto vocês. Aleluia. 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 Tem alguém que está entre nós que não é crente? Quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e sair desse estado comum? Tem alguém? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém? Levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços do Pai? Levante a sua mão, quero orar por você também. Nós vamos fazer diferente. Como nós vamos sair do comum, eu quero que, Zezinho, você vai receber um abraço do Gil. E ele vai receber o seu abraço. O Gil é esse jovem cheio de fogo que está atrás de você. E Zezinho, você vai orar por ele. Porque você saiu do comum já há muito tempo. E o Gil está querendo sair do comum também. Daniel, você vai ali atrás. Giovanni, abraço Giovanni, da mesma forma você vai fazer. E dentro desse padrão, desse perfil, homem com homem, mulher com mulher, eu quero que você encontre alguém aí, abrace essa pessoa. Por favor, faça isso agora. Você que está aqui na frente, faça isso. Abrace. Não, mas não é esse abraço não, Evelyn. Não é assim não, Daniel. É abraço de quem é incomum. É vitorioso. Deixa ele ouvir no peito a sua oração. Deixa ele ouvir. Abrace lá o Ivanuel, ou o irmão do lado, por favor. Vem cá, vem cá, vem cá. Abraça o irmão aqui, não deixa ele sozinho não, vem aqui. Faça isso, faça isso. Eu quero que você ore por esta pessoa que você está abraçado. E faça isso com fé, com autoridade de Deus, com ousadia. Porque você precisa sair do comum. Você não nasceu para ser comum. Você nasceu para ser um vitorioso em Cristo Jesus. Vencedor em Cristo Jesus. Ora por ele. Abençoe a vida dele. Faça ele ouvir a sua voz. Faça ele ouvir aquilo que você tem para oferecer para ele nesta noite. Alimente ele com esta sua oração nesta noite. Saiba que ele está com o coração triste, com o coração sentido, com o coração ferido. Saiba isso esta noite. E você é a ferramenta, o instrumento de Deus que pode mudar essa história hoje, através do Espírito Santo. Pai, aqui está a tua igreja. Estenda as mãos à igreja, estenda as mãos aqui, ore comigo. Deixa Jesus ouvir a sua oração, abençoando eles. Pai, aqui estão os teus filhos. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles. Coloque as tuas santas mãos.
opera na vida deles de maneira poderosa. Tu és aquele que sabe de todas as coisas, conhece, Senhor, todas as necessidades e dificuldades. O Senhor é aquele que tem a razão, o Senhor é aquele que tem nas mãos o domínio. Deus, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida das tuas filhas, no nome de Jesus. Que a tua unção seja derramada agora, pelo poder do nome de Jesus. Que o teu nome seja engrandecido. Derrama, Senhor, do teu poder transformador e faça algo novo acontecer a partir de hoje. A partir de hoje, a partir de hoje, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba autoridade, unção, poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus, receba em nome de Jesus, da parte de Deus, ousadia, autoridade, unção, receba no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor faça um grande mover na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, famílias que precisam de uma mudança, famílias que precisam sair do comum. Em nome de Jesus oramos e pedimos a tua boa mão estendida, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, dai-nos da tua graça, dai-nos da tua proteção, livra-nos de todo mal, dai-nos uma semana de vitória, para a glória do teu santo e poderoso nome. É o que eu peço e agradeço, no nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos. Amém. Saia do comum em nome de Jesus. Deus abençoe.